gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala de Gente Pobre, do Dostoiévski, primeira leitura do Dostoiévski que aparece por aqui. Já temos outras discussões sobre literatura russa, já falei no outro vídeo que foi sobre Turgenev, que eu estou numa fase lendo um pouco mais de literatura russa. Já peço indicação de literatura russa por aqui, caso tenha algum livro que você goste demais. E hoje então nossa conversa é sobre Gente Pobre. Antes da gente começar a nossa discussão, caso você seja novo por aqui, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Ativar as notificações é muito importante para o crescimento do canal, para o YouTube entender a relevância do conteúdo, enfim. E isso é tudo mais difícil quando a gente fala de canais que falem sobre literatura, que obviamente já tem um espaço reduzido dentro das plataformas, dentro das redes sociais, enfim. Seja para o meu canal, seja para outros canais de literatura que você goste, sempre tem essa tensão em tentar se inscrever, ativar as notificações, indicar o vídeo, enfim, ajuda muito no crescimento desses canais que estão aí tentando falar sobre literatura aqui no YouTube, enfim, e nas outras redes sociais também. Gente Pobre, do Dostoiévski, ele é o primeiro livro do Dostoiévski, foi traduzido aqui por essa leva da editora 34, pela Fátima Bianchi. E a Fátima Bianchi vai ter um texto aqui no final que ela vai falar sobre o livro, sobre a história, sobre o próprio Dostoiévski, enfim, tem um pós-fácil escrito por ela própria aqui que é bastante interessante. E uma coisa que ela destaca em relação a esse livro é o fato de que foi ele que lançou, meio que do dia para a noite, o Dostoiévski do completo anonimato para um profundo reconhecimento. Então foi um livro que muito rapidamente ganhou uma projeção dentro da cena literária russa. Então ele leva o Dostoiévski dessa obscuridade, como ela diz, para a glória, antes mesmo da obra ser publicada. Então, no momento que a obra ela está aí nesse processo de publicação, está nesse processo de divulgação, ainda antes da sua publicação, ela já está lançando o Dostoiévski para uma importância muito grande enquanto escritor de literatura. O espaço no qual Gente Pobre é ambientado é o espaço urbano da Rússia, ainda essa Rússia imperialista, essa Rússia monárquica, e vai falar então dessa população extremamente pobre que morava dentro do espaço das cidades, dentro das áreas urbanas. Vai falar sobre as dores, sobre as agruras, sobre as dificuldades, sobre as tristezas, enfim, vai falar sobre vários aspectos da vida desses sujeitos, e a obra é composta de um modo muito interessante. Já a gente fala um pouquinho sobre a estrutura da narrativa, mas o que o Dostoiévski escreve aqui, coloca nesse livro pra gente, tem muito a ver com a sua própria história de vida. Ele era filho de médico, ele nasce dentro de um hospital no qual seu pai trabalha, que era um hospital destinado a atender essa população bastante pobre na Rússia, e ele morou inclusive com a sua família durante um tempo, durante seus primeiros anos de vida nesse hospital, que era o hospital em que seu pai trabalhava. Por conta disso e por conta de outras razões, o Dostoiévski ele vai se engajar dentro de um movimento contra essa opressão, dentro de um movimento contra essas desigualdades, contra a servidão russa muito cedo. Então ele vai ser alguém bastante engajado politicamente. Inclusive, quando ele está aí com seus 26 anos, ele vai estar dentro de um movimento socialista, dentro do movimento de uma revolução socialista, e por conta disso, por conta dos seus textos, ele vai ser condenado à morte. Lembrando que nesse período a Rússia estava sob o domínio do Nicolau I, que era esse czar mais linha dura, esse czar que era chamado inclusive de Imperador de Ferro. A gente já falou um pouco dele quando a gente falou sobre Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev. Mas enfim, a Rússia estava nesse momento que o Dostoiévski é condenado à morte sob o domínio do Nicolau I. Porém, durante essa transição, acontece uma transição durante esse processo e vai entrar um novo czar, e esse czar ele é um pouco mais ameno e ele permite que haja uma troca, uma amenidade aí na sentença do Dostoiévski, que ele deixa então de ser um condenado à morte e ele recebe uma pena de prisão e de trabalho forçado na Sibéria, e aí ele fica aí durante um período de 10 anos trabalhando na Sibéria forçadamente, e aí depois desse tempo ele pode voltar para a Rússia.
Dostoiévski vai ter uma história muito sofrida, uma história de vida muito sofrida, porque ele vai perder muita gente importante para ele. Então ele se casa uma primeira vez, essa sua primeira mulher vai falecer, depois ele perde o seu irmão, ele também perde seu filho. Então Dostoiévski, ele é alguém que sofre muitas perdas em sua família, e isso vai se revelando em sua literatura. Inclusive é depois da morte de seu filho, que tinha à época apenas 3 anos de idade, que ele vai escrever o seu livro mais famoso, talvez, que é o Irmãos Karamazov. Uma característica que vai ser bastante importante para a gente pobre do que diz respeito à estrutura literária é o modo como o livro é composto, porque a gente não tem uma voz narrativa. Aliás, vai sair um vídeo qualquer hora sobre livros com narrativas e com narradores diferentes, porque é uma coisa que eu ando bastante interessada também. Então, como que vai funcionar a organização do livro? Vai ser uma troca de cartas. Então, a gente vai ter 2 personagens que vão trocando cartas entre si. Um que é o senhor Makar Alexievich e a outra que é a jovem Varvara Alexieviena. Então, a gente vai ter esses 2 personagens, o Makar e a Varvara, o senhor Makar e a jovem Varvara, e esses 2 vão trocando cartas entre si, e nessa troca de cartas é que a narrativa vai acontecendo. Então, essas narrativas ou essas cartas, elas vão tratar de 2 assuntos principais. Um que é as dores e as agruras que eles próprios estão sofrendo, mas outra também que são as dores e as agruras da gente pobre da Rússia. Então, os 2 têm esse olhar muito acurado para todo esse sofrimento da população, especialmente o Makar, tem esse olhar muito acurado para todo esse sofrimento dessa população, para toda essa violência que acontece contra essa população. Então a obra vai falando disso ao passo que essas cartas vão sendo trocadas. E a grande ironia, talvez nessa troca de cartas, seja no que diz respeito ao fato de que o Makar, ele vai revelar que ele é extremamente incomodado com o fato de que a vida do pobre, ela é meio que uma vida pública. Então chega a polícia e pergunta qualquer coisa para a pessoa que está ali dentro do aglomerado, dentro de um lugar mais pobre, e essa pessoa necessariamente tinha sua vida vasculhada a partir desse desejo da polícia. Os próprios vizinhos estão sempre observando, estão sempre opinando no comportamento, nas ações, nas escolhas e nas decisões dessas outras pessoas, né, que estão ali sob o jugo em determinado momento. Então, é como se a vida do pobre fosse uma vida pública. Por conta disso, então, talvez a obra seja composta por meio dessas cartas, porque a obra, ela não tem um narrador. É como se ela não tivesse uma figura que pudesse orquestrar essa troca de ideias, essa troca de informações entre esses 2 sujeitos que estão conversando e dialogando e trocando ideias ao passo que eles vão trocando essas cartas. É como se essa gente pobre tivesse a oportunidade de falar diretamente por si próprio, sem nenhuma interferência, sem nenhuma voz narrativa para interferir em como isso tudo vai ser orquestrado, porque eles estão fazendo nada mais, nada menos do que trocando cartas, e nessas cartas falando sobre essas suas impressões em relação a tudo isso que eles consideram extremamente injusto. Gente Pobre, então, é o que se chama de romance social, porque vai ser esse romance que vai denunciar essas condições de desigualdade, de violência que estão acontecendo e estão em vigência na Rússia durante essa época. E vai ser considerada também a obra que vai melhor expressar todos esses ideais revolucionários da época. Então, o Dostoiévski, ele próprio um revolucionário, essa sua obra vai expressar de fato esses ideais que eram importantes para essa revolução nesse momento. Outra coisa que o Dostoiévski vai fazer aqui e que vai ser extremamente importante para revelar essa sequência de ideais é o fato de que ele vai travando um diálogo com outros escritores importantes para a época. O Dostoiévski, então, vai inserir um diálogo bastante importante com outros autores, outros literatos, que também expressavam em suas obras ideais revolucionários. Então, o Makar, ele vai falar em determinado momento as suas opiniões sobre a obra do Gogol, sobre o Capote, que também tem uma estrutura semelhante no que diz respeito a essa denúncia dessas injustiças sociais. Então, em vários momentos, esse Makar ou a Varvara vai trazendo essa conversa com escritores importantes da época, e ao passo que eles vão fazendo isso, esses ideais revolucionários vão sendo postos em evidência aqui em Gente Pobre. Se a obra é composta por essa troca de cartas, é importante a gente saber também o que justifica essa troca de cartas. Então a gente tem
um senhor, um homem já de idade, que é o Makar, que fica trocando cartas com a Varvara, que é essa jovenzinha, e isso não é bem visto pelas pessoas ao redor. Então, todas as pessoas que sabem dessa amizade dos dois vão olhar para isso com muita desconfiança e vai achar errado essas duas pessoas trocando cartas entre si e vão fazer em diversos momentos várias insinuações. Mas a Varvara, ela é alguém que não tem ninguém no mundo. Ela é extremamente pobre, mas o Makar já é bem pobre, mas ela é ainda mais pobre. É doente, sendo doente não consegue trabalhar, então ela precisa muito de toda ajuda possível, porque ela é alguém que vive à míngua. O Makar, ao passo que vai conhecendo a história de Varvara, vai se afeiçoando a ela, vai nutrindo por ela uma amizade profunda e verdadeira, e mesmo ele sendo extremamente pobre, ele vai, sempre que ele pode, enviar algum dinheiro para Varvara para que ela consiga se alimentar, para que ela consiga comprar remédios, enfim, para que ela consiga existir com o mínimo de dignidade possível. E o Makar, ele é um funcionário público, ele é um copista. E na Rússia, nessa época, havia estruturas ou ferramentas para esses funcionários públicos ascenderem socialmente. Ou eles tinham uma carreira no que diz respeito a estudo, no que diz respeito ao próprio serviço público, eles precisavam desenvolver uma carreira para ir progredindo pouco a pouco, ou acontecia também de ter indicações de famílias ou de parentes importantes, especialmente quando se estivesse falando de cargos importantes. Ana Karenina vai ser uma obra que vai falar disso, que vai mostrar como tudo isso é injusto, porque vai falar dessas pessoas que, mesmo não tendo grandes capacidades, mesmo não tendo uma habilidade especial, consegue um grande cargo no serviço público da Rússia, justamente porque tem um parente que consegue fazer essa ponte, que consegue, por conta disso, um cargo importante. O Makar, como ele não tem nem estudo, como ele não tem nenhum parente importante, ele ingressa no serviço público como copista e permanece durante toda a sua vida, então ele não consegue ascender socialmente. Ele ganha muito pouco, então, e o pouco que ele ganha é insuficiente já para pagar suas contas, tanto que ele divide um quarto com outras pessoas para ele poder ter o mínimo de dignidade, que é tomar chá. Então, tomar chá para ele, nesse momento, é extremamente importante, é um pequeno luxo, e para ele conseguir tomar chá, ele precisa abrir mão do privilégio de morar sozinho, numa espécie de cortiço, para ir morar com outras pessoas, ter um pequeno espaço dentro desse cortiço, para que ele consiga não abrir mão desse seu pequeno prazer, que é ter o direito de tomar uma xícara de chá. Tanto Varvara quanto Dakar, especialmente o Dakar, eles vão ter profunda consciência do quão deplorável é a situação dos dois, tanto que é justamente por isso que o Makar, ele vai abrir mão muitas vezes de benefício, de pequenos benefícios para ele próprio, para promover o mínimo de dignidade para Varvara, justamente porque eles têm consciência de que eles não são nada, de que a situação deles de fato é uma situação ridícula, é tão injusta que chega a ser ridícula para os olhos das outras pessoas, porque o Makar vai revelar em determinados momentos o quanto que ele está incomodado com o fato dele não conseguir trocar a blusa manchada, com o fato dele não conseguir trocar a bota. Então ele é sempre esse sujeito sujo, maltrapilho, que está ali sempre com as roupas gastas, justamente porque ele não consegue dinheiro para comprar uma bota nova, ele não consegue dinheiro para comprar uma blusa nova, e isso tudo vai fazer com que ele entenda o quão injusta é a situação na qual ele e a Varvara se encontram, e as outras pessoas que moram ali também dentro daquela pensão. Mas ele vai falar muitas vezes sobre como ele tem essa percepção, sobre o quanto ele tem esse reconhecimento do quão deplorável é a situação deles. Então, o mínimo de dignidade que ele consegue é tomar chá, e tomar chá com açúcar, que é uma coisa que é difícil demais para ele nesse momento conseguir comprar, mas é um luxo que ele consegue manter quando ele consegue e trocar casa e morar junto com outras pessoas. Acho que o que me impressiona mais aqui nesse livro é o fato de ser, acho que é o primeiro romance urbano russo que eu li. Todas as outras obras que eu fui lendo tinha esse diálogo e tinha uma participação rural mais intensa, mas eu acho que o que me choca nesse livro, acho que é o que melhor denuncia, o que melhor revela o quanto a Rússia era desigual, porque a gente vai ler outras obras que vai falar sobre os sofrimentos, sobre as dificuldades de pessoas com profundas condições financeiras, de famílias aí aristocratas, rurais ou urbanas, mas várias obras vão tratar
prioritariamente dessas famílias com muita grana, com muita condição, e gente pobre vai focar especialmente nesses sujeitos que pertenciam a essas camadas mais baixas dessa população, dessas camadas com mais sofrimento, com mais dificuldade de conseguir um acesso para conseguir uma dignidade mínima, para conseguir condições de subsistência mínima. Então, assim, acho que essa obra que Gente Pobre revela, não sei se tem outra que também vai tratar desse tema, que vai falar disso com tanta qualidade, mas é essa obra que fala, que denuncia, que revela de forma bastante intensa esse sofrimento desses sujeitos que estavam ali completamente à margem nesse momento da sociedade russa, nesse momento da Rússia imperialista. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!